Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Não dá para falar em revolução industrial sem automaticamente a gente se referir a três métodos ou estratégias de produção que são o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Mas você sabe qual a diferença entre eles? Embora se assemelhem muito, tenham surgido evidentemente depois da Revolução Industrial, depois da produção maquinofatureira, existem diferenças entre eles. Então vamos ver que diferenças eram essas. Em primeiro lugar, falando sobre o Fordismo. O Fordismo é bem mais conhecido de todo mundo, né? A expressão Fordismo vem exatamente do nome de Henry Ford. O que foi o Fordismo? O Fordismo ele foi implantado em 1914, que foi o ano em que foi lançado o Ford T, né? Que foi assim o veículo, né? o automóvel que alavancou, né? A fábrica da Ford. O Henry Ford ele foi o criador da chamada produção em série, né? Da chamada linha de montagem que seria adotada posteriormente, né? Por todas as fábricas de automóveis. Em que consistia essa linha de montagem? A produção do veículo, a produção do automóvel, ela era dividida, né? O trabalho era dividido e cada grupo de operários realizava uma parte do processo de produção. Ou seja, um grupo ficava responsável pela funilaria, outro pelo eixo, outro pela parte elétrica, outro pela pintura, né? Então, houve uma intensa divisão, né, na fabricação do automóvel. O objetivo do Ford, evidentemente, era aumentar ao máximo possível a oferta. E, de fato, isso aconteceu. Tá? E é interessante que houve, assim, uma redução, né, com essa intensificação da divisão do trabalho, houve até uma redução da jornada de trabalho. Ficou em média aí 8 horas, era muito mais do que isso. Tá? Então houve até essa redução. Houve, evidentemente, um aumento muito grande de oferta. Diz a lenda que o Ford, né, sonhava que até os seus funcionários, seus operários pudessem adquirir um automóvel, né? Só que, é claro, isso teve um preço, né? Para o trabalhador, para o operário em si, isso não foi uma coisa muito boa. Por quê? Porque ele perdeu a noção, né, do conjunto do processo de produção do veículo e, evidentemente, o trabalho se tornou mais alienante, né? Houve, claro, também uma desvalorização, né, do trabalho do operário, na medida em que ele realizava só uma parte daquele processo. Então, se houve esse aumento da produtividade por um lado, por outro, para o trabalhador em si, a coisa não foi muito boa, não. Tá? A seguir, a gente fala aí no Taylorismo. Frederick Taylor foi um cara que teve uma sacada assim, que ele associou, né, pode-se dizer assim, a ideia do Ford, a ideia da divisão do processo de produção, a produção em série. A isso ele associou o que ele chamou de princípios científicos, né, na atividade produtiva. Princípios científicos que, segundo ele, iriam racionalizar mais o processo de produção, né, e que consistiam basicamente em quê? Consistiam em uma administração mais eficiente do tempo de trabalho. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele propôs também uma forte hierarquização do trabalho dentro das fábricas, sob a supervisão de gerentes de produção que ficavam ali em cima, né, dos trabalhadores, em cima dos operários ali. Tá? E, além disso, também o Taylorismo propôs um sistema de premiação e punição, né, para os trabalhadores que efetivamente não cumprissem com as suas metas. Tá? Então, foram algumas medidas assim que, né, pretendia otimizar a atividade produtiva. Tá? O toyotismo é bem interessante. O toyotismo ele surgiu
lá pelos anos 60, né, já depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão, na Toyota, né, que todo mundo conhece. Todo mundo sabe a situação do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O país ficou, né, completamente destruído, né, em termos econômicos, sem falar nas perdas humanas. Então, o toyotismo aprendeu, a gente pode dizer assim, com a crise de 1929, aquela crise de superprodução, que aliás iria afetar, né, diretamente lá o Fordismo, né, com aquele princípio, aquela ideia de produzir em série, produzir em larga escala. Tá? Então, o que os japoneses fizeram? O que a Toyota fez? Os engenheiros, os administradores da Toyota fizeram. Eles adotaram uma prática diferente, que tinha como objetivo principal o quê? Equilibrar oferta e demanda. Ou seja, né, não embarcaram naquela onda de produzir em larga escala, né, sem ter aquela visão de mercado. Então optaram pelo quê? Tá? Produzir rigorosamente de acordo com o que a demanda pedia. Tá? O ritmo de produção deveria ser de acordo com as reais possibilidades do mercado. Né? E mais ainda, a ideia foi o quê? Produzir, embora em uma menor quantidade, produzir com uma melhor qualidade. Tá? Então, começaram a produzir veículos muito mais modernos do ponto de vista tecnológico, com muito mais recursos, né, do que aqueles que existiam até então. Então, a ideia era o quê? Lucrar mais produzindo de forma controlada. Tá? Então, além desse equilíbrio entre oferta e procura, oferta e demanda, eles também se preocuparam muito com o controle em relação a estoque, tá? Nada de ficar estocando demais, esperando o mercado melhorar, tá? Nada disso. Um controle de estoque, um controle de matéria-prima e de insumos de um modo geral. Tá? Então houve assim realmente uma mudança nessa visão em termos de produção industrial. É interessante a gente também observar que eles exigiam que os seus operários eles dominassem todas as etapas do processo de produção dos veículos, diferentemente daquilo que acontecia com o Fordismo. Tá? Então isso levou os operários a terem que buscar uma melhor qualificação no exercício do seu trabalho. Então assim, eles conseguiram produzir, lucrar, tá? Embora a produção não fosse numa escala a princípio muito intensa, muito grande, mas lucravam pela qualidade, né, e pelo controle rigoroso em termos de estoque, em termos de matéria-prima, tá, e em termos, acima de tudo, das exigências e demandas do mercado consumidor. Tá? Isso explica, né, por que o Japão acabaria, com o passar do tempo, se tornando uma referência na produção de veículos com tecnologia avançada de automóveis que estão assim entre os melhores do planeta. Tá bom, gente? Então existem essas diferenças aí entre o Fordismo, o Taylorismo, que surgiu em cima daquela proposta de produção em série, da linha de montagem que o Ford já propunha, e o Toyotismo, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, e que já tirou aprendizado daquelas crises de superprodução que marcaram aí o final dos anos 1920. Tá bom, gente? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Eu quero lembrar isso aí. Não esquece de compartilhar com seus amigos os nossos conteúdos. E esse assunto, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, não esqueça, ele aparece demais, nos exames vestibulares. A banca adora esse tema. A banca adora esse tema, tá? De um modo geral. E não esqueça de dar um pulinho lá no nosso Instagram. Tem muita coisa boa lá, tem novidades, tem vídeos curtos, textos, imagens, coisas que abordam os mais variados temas dentro de política, economia, história e filosofia, e além de sociologia. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima!